Olá pessoal, tudo bem? Nesse pequeno bloco a gente vai comentar essa súmula aqui, ó, a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, essa súmula é uma súmula em que o Supremo Tribunal Federal consolidou o exercício de um dos poderes da administração pública, que é aquele poder de autotutela. O poder de autotutela é o poder que a administração tem para controlar os seus próprios atos, ok? O de tutela é aquele em que um órgão da administração pública, por exemplo, fiscaliza os órgãos, as entidades da administração indireta. Por exemplo, a tutela é exercida quando, por exemplo, a Secretaria de Saúde controla os atos de uma fundação vinculada à Secretaria de Saúde. Isso é tutela. Agora, a autotutela é quando a própria Secretaria realiza o controle sobre os seus próprios atos. E aí, o Supremo consolidou a seguinte regra: a administração pública pode anular os seus próprios atos quando eles forem ilegais. E nesse caso de ilegalidade, resta também a competência do Poder Judiciário, porque lembra que nenhuma ilegalidade pode ser afastada do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário e a administração pública podem anular atos administrativos ilegais. Agora, a revogação não é questão de ilegalidade. A revogação é questão de mérito administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade. Ou seja, a administração entende que não é mais conveniente e nem oportuno manter aquele ato administrativo. Mas nesse caso, se houver já direitos adquiridos, ela só pode revogar se não tiver gerado nenhum tipo de benefício para um terceiro, e mesmo assim tem que respeitar o prazo decadencial de 5 anos. Agora veja, lendo a súmula, geralmente quando ela é cobrada em prova, ela é cobrada ou de forma literal, para você saber o que o texto dela diz, ou você conhecer que essa súmula é uma consequência do exercício de poder de autotutela da administração pública. E o último detalhe que eu queria, antes de te mostrar o texto e algumas consequências importantes sobre isso. Presta atenção. O Poder Judiciário, em alguma situação, pode revogar atos administrativos? Pode, quando for os seus próprios atos administrativos. Porque o Poder Judiciário também pratica atos administrativos, sim ou não? Claro, uma nomeação de servidor, a contratação de uma empresa. Ele pode revogar os seus atos administrativos. Agora, os de outros poderes ele não pode, porque ele já estaria entrando no mérito administrativo, o que está fora da sua alçada. Tá? Então, olha só. A administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Então, a anulação é questão de ilegalidade, porque desses atos não se originam o quê? Direitos. Também pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, só que nesse caso tem que respeitar os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos o quê? A apreciação judicial. Porque mesmo nesse caso de revogação, o Poder Judiciário pode verificar se existe alguma questão de ilegalidade nessa revogação. E aí, nesse caso, ele pode impedir essa revogação. Além disso, a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, complementa essa ideia, dizendo que a administração deve, olha só o jeito que a lei fala, anular seus próprios atos. Já a súmula fala pode, mas esse poder aqui é um poder-dever, tá? É assim que deve se interpretar. A administração pública ela não tem escolha de anular ou não. Se o ato é ilegal, ela tem que anular, tá? Então, a administração e a lei, ela é clara nisso. Deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade e pode, olha a diferença, revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. O direito da administração de anular os seus atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos. Então, esse aqui é um prazo decadencial. Então, se esse ato nulo gerar direitos para terceiros, ela tem um prazo decadencial de 5 anos para anulá-los. E isso é contado da data em que forem praticados, salvo comprovada má-fé, porque nesse caso aqui não tem prazo. Tá ok? Então, nesse caso aí, se esse ato tiver sido praticado
e com má fé daquela pessoa que está sendo beneficiada, aí não tem prazo para a anulação dele, tá ok? Agora, se houver boa fé, o prazo que a administração tem é de 5 anos, contados da data em que foi praticado. E por fim, esse recurso extraordinário aqui tem sido já cobrado em algumas provas, é bem recente. O Supremo fixou a seguinte tese: ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados. Aqui a expressão não foi muito adequada, porque a gente fala anulação geralmente, né? Se foi ilegal, é anulação. Mas enfim, ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já tiverem decorridos efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Ou seja, nesse caso aqui, ó, se tiver decorrido efeitos favoráveis, a administração tem o direito de anulá-lo no prazo de 5 anos, mas só pode anulá-los depois do devido processo administrativo, em que será assegurado ampla defesa e contraditório para aquela pessoa que estava se beneficiando com aquele ato. Tudo bem? Vamos fazer aqui algumas questões rapidinho para você ver como é que isso pode ser cobrado em prova. Essa súmula, como é que ela pode ser cobrada em prova, tá? Rapidão então. Essa questão aqui pediu para você lembrar do pré e completar as lacuninhas. Olha só. A súmula 473 estabelece que a administração pública poderá o quê, pessoal? Anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem o quê? Ilegais. Porque deles não se originam direitos. Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Misericórdia, tá? Errar isso aí, tá de parabéns. Próximo. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Esse é o teor da súmula 346. E aqui, de novo, não vou ler de novo, repete-se a súmula 473. Ambas as súmulas, elas tratam de qual princípio mesmo, pessoal? É o princípio da autotutela, que é o poder que a administração tem de anular os atos legais por ela produzidos ou de revogar quando eles forem inconvenientes ou importunos. Próximo. Essa súmula consagra qual princípio mesmo? De novo, o da autotutela, certo? Então veja que isso cai bastante em prova, né? Olha a outra questão. O princípio da autotutela administrativa, consagrado aí nas súmulas 473, é fundamento invocado pela administração pública para desfazer ato administrativo que afete o interesse da administração, desfavorecendo sua posição jurídica. Então, nesse caso, pessoal, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se precisa ler tudo aqui. Parece que o enunciado não ficou muito bom, mas vamos ver aqui. O princípio da autotutela administrativa, consagrado no enunciado dessa súmula, é fundamento, acho que faltou um E aí, talvez, né? É fundamento invocado pela administração para desfazer ato administrativo que afete interesse do administrado, desfavorecendo sua posição jurídica, tá? Nesse caso, no entanto, pessoal, veja só, o cara estava sendo beneficiado com esse ato e a administração agora quer desfazer esse ato administrativo. Para que isso aconteça, o que tem que ela fazer previamente? Ela tem que, de acordo com essa decisão aqui, com essa tese que foi fixada, instaurar o quê? Um processo administrativo em que seja assegurado ampla defesa e contraditório. Então, para ele desfazer esse ato aí, exige-se prévia instauração de processo administrativo para assegurar o devido processo legal. Próximo. Essa súmula 473 está aí de novo, né? Está repetindo de novo o texto. É certo que a administração pública, dentre outras situações, está sujeita à fiscalização administrativa de seus atos, sendo-lhe vedada a revogação de seus atos discricionários? Não, ela pode sim revogar os atos discricionários por motivo de conveniência ou oportunidade. Tem o dever de velar pela execução da lei. Facultada a anulação dos atos legais? Não é facultada, tá? Lembra que é um poder-dever? Ela deve anular os seus atos, apesar de a súmula falar pode. Mas esse pode aqui é no sentido de poder-dever, tá? Foi um erro aqui do Supremo, talvez. Letra C. Sujeita-se ao controle jurisdicional de sua atuação, mas não ao controle legislativo. O pessoal é claro que está sujeito também ao controle legislativo.
não pode descumprir a lei a pretexto de sua inconstitucionalidade, mas pode atuar em qualquer situação contra a legem ou praeter legem. Contra a legem é contra a lei. Praeter legem é além do que está previsto na lei. Pode fazer isso? De jeito nenhum. A administração está sujeita ao princípio da legalidade. Ela só pode fazer o que a lei autoriza. E letra E, então, deve anular os atos ilegais que praticar e pode, né, olha só de novo, está aqui citando o texto da Lei 9784, né, revogar esses atos administrativos inconvenientes ou inoportunos. Mais uma questão para a gente finalizar. De novo, ele colocou que é a súmula. Daí decorre que a revogação dos atos administrativos pela administração depende de prévia apreciação judicial? Não, a revogação não passa pelo judiciário, tá? É um motivo de conveniência e oportunidade. Apenas a administração pode anular os atos administrativos? Não, a anulação, então a anulação pode ser feita pela administração ou pelo poder judiciário. Agora, a revogação, em regra, só pela administração, tá? Mas lembra que o poder judiciário pode revogar atos administrativos, os seus próprios, tá? Letra C. A apreciação judicial da revogação dos atos administrativos se dá quanto aos aspectos de conveniência e oportunidade. Pessoal, a apreciação da revogação não existe, tá? Não existe isso aí. Isso aí é um ato de exclusiva competência da administração pública. A anulação dos atos administrativos pela administração não depende de manifestação prévia ou posterior do Poder Judiciário, está aí verdadeiro gabarito, e não se caracterizam direitos adquiridos a partir de atos administrativos tidos por inconvenientes ou inoportunos, errado. Tá? Claro que sim, mesmo que seja inoportuno ou inconveniente, ele pode gerar direito adquirido a outras pessoas. Pronto, são essas aí as questões que eu acho que tem chance de cair na sua prova, tá bom, pessoal? É isso que pode ser cobrado de você da súmula 473. Até mais, tchau.